Olá, tudo bem com você? Nós estamos dando início à nossa quarta aula sobre o profeta Isaías. Espero que você tenha assistido às aulas anteriores. Se você não assistiu, convido você a assistir às aulas 1, 2 e 3. E hoje vamos ter a nossa quarta aula. Estamos no capítulo 5 do livro de Isaías. Se for possível, vamos estudar até o capítulo 7. Caso contrário, a gente estuda hoje o capítulo 5 e 6 e na aula 5 a gente recomeça a estudar o livro de Isaías a partir do capítulo 7. Combinado assim? O capítulo 5, Isaías faz uma parábola aqui, né? Ele vinha repreendendo o povo de Israel, né? As tribos do norte, as tribos do sul, a tribo de Israel, as tribos de Judá, por estarem se afastando de Deus, por terem se afastado de Deus. E agora, capítulo 5, versículo 1 a 7, ele conta uma parábola, ele conta uma história, ele fala a canção da vinha. Ele conta a história de um homem que plantou uma vinha, fez o seu melhor para que essa vinha frutificasse e desse os melhores frutos, para que pudesse produzir as melhores frutas, as melhores uvas no caso, e a vinha produziu uvas azedas. Foi uma decepção para o senhor da vinha, depois de tanto investimento, ver as uvas produzindo, sendo azeda, a vinha produzindo uvas azedas. Lembra muito a parábola de Lucas, capítulo 20. Eu convido a você a depois ler Lucas, capítulo 20, versículos 9 a 19, onde Jesus conta a parábola do Senhor da vinha, onde dá também essa mesma ideia aqui de Isaías, de alguém que plantou uma vinha e esperava colher boas uvas e colheu uvas azedas. Qual é a interpretação? O que Isaías está querendo dizer com essa parábola aqui, com essa canção da vinha? Se você olhar no versículo 7, Isaías mesmo interpreta a parábola. Ele não deixa no ar para que possamos interpretar ao nosso bel prazer, mas versículo 7, Isaías diz: Pois bem, a vinha do Senhor dos Exércitos é a nação de Israel. É a nação de Israel. Os homens de Judá são a plantação que ele amava. Ele, o Senhor dos Exércitos, ele, o Deus de Israel, plantou uma vinha chamada Israel. Continuando no versículo 7, ele, Deus, esperava justiça, mas houve derramamento de sangue. Deus esperava retidão, mas houve gritos de aflição. Então, se você lembra, nós terminamos a aula 3, onde nós vimos que Deus trouxe oráculos de esperança e oráculos de destruição, onde Deus disse que Israel poderia ter sido uma nação idealizada, uma nação perfeita aos olhos de Deus, uma nação que teria sido luz para as outras nações pagãs. Mas, ao contrário disso, o que estava acontecendo em Israel era injustiça social. Deus esperava de Israel e de Judá que eles praticassem o fruto da justiça e da obediência a Deus, ou o fruto da retidão. Porém, as obras dos israelitas estavam sendo exatamente o oposto do esperado. E por causa disso, agora, Isaías capítulo 5 fala que o juízo do Senhor viria contra o seu povo. Deus iria executar o seu juízo, a sua ira, contra a nação infiel. E pensando nesses juízos de Deus, Isaías agora, no capítulo 5, versículos de 8 a 23, se você ler com calma, capítulo 5 de Isaías, eu convido você a parar o vídeo, ler com muita calma,
os versículos 8 a 23 e ver os ais do julgamento de Deus contra Israel. O que são esses ais? É porque Deus vai falar, ai dos egoístas, ai dos gananciosos. Então Deus vai decretar uma série de ais contra os israelitas. Deus vai falar, ai das pessoas que estão agindo como rebeldes, como soberbos, como falsos, como corruptos, como beberrões. Então, vão vir 6 ais contra o povo de Deus. E o primeiro ai, a primeira lamentação, o primeiro alerta, o primeiro aviso, a primeira condenação de Deus contra os atos dos israelitas é contra os egoístas e gananciosos. Capítulo 8, versículos 8 a 10 do capítulo 5. Eu convido a você ler com calma cada um desses textos. A gente não vai ter tempo de trabalhar com cada um deles, mas só para a gente entender o que Isaías está dizendo, olha o versículo 8. Ai de vocês que adquirem casas e mais casas, propriedades e mais propriedades, até não haver mais lugar para ninguém, e vocês se tornam os senhores absolutos da terra. Então, Isaías começa a repreender aqueles gananciosos que estavam adquirindo cada vez mais bens à custa da opressão do povo, à custa da corrupção, à custa do roubo. E ao invés de usarem esses bens para abençoar uns aos outros, estavam usando de forma egoísta, de forma gananciosa. Como eu disse na aula anterior, olhando para os dias de Isaías, a gente se vê nos dias de hoje, como 2.700 anos passaram depois de Isaías capítulo 5, e parece que o ser humano continua o mesmo, egoísta, ganancioso, alcoólatra e desregrado. Então, versículos 11 a 17, o livro de Isaías repreende aquelas pessoas que estavam se entregando ao alcoolismo e uma vida desregrada, de pecado, de imoralidade. Então, convido você a ler com calma os versículos 11 a 17 do capítulo 5, e você vai ver a repreensão de Deus contra os alcoólatras, contra aquelas pessoas que viviam sem limites. Versículos 18 e 19, a palavra de Deus repreende aqueles que agiam de forma incrédula. E não somente eram incrédulos, mas também eram rebeldes, zombadores. Versículo 18, ai dos que prendem a iniquidade, dos que se prendem à iniquidade com cordas de engano, e ao pecado com cordas de carroça. Eles dizem, que Deus apresse a realização de suas obras para que vejamos que se cumpra o plano do Santo de Israel, para que o conheçamos. Então, Deus está repreendendo o povo e Isaías está dizendo, e muitos de vocês, ao invés de se arrependerem, ao invés de mudarem as suas atitudes, ao invés de abandonarem o pecado, vocês estão zombando do alerta de Deus. Conhece pessoas assim? Pessoas que você fala de Jesus, você fala de uma vida transformada, você fala de abandonar os pecados e elas zombam de Deus, zombam da palavra de Deus. Não só são incrédulos, mas também zombadores. A palavra de Deus fala, ai dessas pessoas, porque no momento certo, o julgamento de Deus, o juízo de Deus vai vir contra essas pessoas e elas vão sentir a mão pesada de Deus. Um quarto alerta, um quarto ai, um quarto julgamento. Ai dos pervertidos. Versículo 20. Ai dos que chamam o mal bem e o bem mal,
que fazem das trevas luz e da luz treva, do amargo doce e do doce amargos. Outra palavra que poderíamos usar, ai daqueles que agem com falsidade, que mudam os valores de Deus. Nos dias de hoje vivemos uma enorme inversão de valores. As coisas que Deus diz que são pecados, que estragam a sua vida, que estragam a minha vida, as pessoas ridicularizam isso e falam que são prazeres, que não são pecados. E usam coisas que realmente podem nos destruir famílias, destruir nações de uma forma permissiva. Então Deus está falando, ai dos pervertidos. Um quinto alerta, ai dos soberbos. Muito parecido no sentido de egoísta, ganancioso, mas mais no sentido de arrogante mesmo. Ai daqueles que agem de forma soberba e arrogante. Versículo 21, ai dos que são sábios aos seus próprios olhos e inteligentes à sua própria opinião. Quantas pessoas nós conhecemos que menosprezam os mandamentos de Deus e se julgam os donos da verdade, não é mesmo? E finalmente, o último ai dos beberrões e corruptos. Beberrões no sentido de alcoólatras, como na letra B, e mais do que isso, são dados à corrupção. Corrupção nunca esteve tão em pauta, né, como nos dias do nosso país. E os versículos 22 e 23 aqui de Isaías. Isaías está repreendendo as pessoas que aceitam suborno, que absolvem os culpados e condenam os justos, os inocentes, por causa de dinheiro. Nunca Isaías foi tão atual como nos nossos dias. O ser humano na época de Isaías era muito parecido com o ser humano hoje, que aceitava corrupção, suborno, para ficar cada vez mais rico, cada vez mais dono de bens, à custa da opressão e da desigualdade social. Eu não estou aqui para falar de política, estou aqui para falar da palavra de Deus. Mas como a palavra de Deus é viva e se renova a cada dia, Isaías repreendendo a nação de Israel 700 anos antes de Cristo, 2.700 anos atrás, fala de uma forma viva e atual para você e para mim, para os dias de hoje. Continuando no capítulo 5, pela primeira vez agora, no versículo 25, do versículo 25 ao 30, Isaías faz menção ao exército da Assíria. Versículo 25, por tudo isso, por todos esses pecados que os israelitas estavam cometendo, pelo fato de eles terem abandonado a Deus, abandonado a retidão, estarem se autodestruindo como nação e como povo, Deus iria trazer a sua ira sobre eles. Versículo 25. A ira do Senhor acendeu-se contra o seu povo, e ele levantou sua mão para os ferir. Versículo 29. O rugido deles é como o do leão, rugem como o leão ferozes, rosnam enquanto se apoderam da presa e a arrastam, sem que ninguém possa livrá-las. Naquele dia rugirão sobre Judá com o rugir do mar. E se alguém olhar para a terra de Israel, verá trevas e aflição. Até a luz do dia será obscurecida pelas nuvens. Como pode ser Isaías? Como que Isaías aqui está falando da Assíria? Como que Isaías está falando do Império Assírio? Os assírios tinham como símbolo, o símbolo da Assíria era um leão alado. Na verdade, um dos deuses assírios, uma divindade assíria, era um leão com cabeça de homem e asas. Né? Então, a Assíria tinha como símbolo esse leão alado.
E se você olhar em Isaías capítulo 7, versículo 17, a Bíblia diz: o Senhor trará o rei da Assíria sobre você, e sobre o seu povo, e sobre a descendência do seu pai. Isaías está aqui profetizando no ano 740, o que iria acontecer no ano 722. A Assíria iria atacar Israel e destruir Israel. Então, se olharmos para esse mapa aqui, um mapa do Império Assírio, na verdade, o que está acontecendo aqui? Entre 535 a 532, as tribos do norte, as tribos de Israel, aqui no mapa, as tribos de Israel, se juntaram com a Síria. Não confundam Síria com Assíria. Nós temos Síria aqui, vou voltar aqui, ó. Síria, onde a capital é Damasco, ao norte de Israel. E nós temos a Assíria, lá do outro lado, que a capital é Nínive. Aqui, a Síria. Então, nós temos a Síria, com ASS, e temos Síria, SI. Então, Israel, vamos lá, Israel e Síria se uniram e tentaram forçar Judá também a se unir a eles para eles lutarem contra a Síria, contra o Império Assírio. Tentaram forçar Judá, que fica aqui ao sul de Israel. Tentaram forçar Judá a se unir a eles para lutarem contra a Síria. Mas Isaías, a gente vai ver isso no capítulo 7, nós estamos no capítulo 5, no capítulo 7, Isaías vai falar para o rei Acaz, não se una a Judá, no caso o rei Acaz é rei de Judá, ele vai falar, não se una a Israel e não se una aos arameus, a Damasco, a Síria, para lutar contra os assírios, porque Israel e Síria serão derrotados, serão tomados pelos assírios. E a gente vai ver que isso não aconteceu. E, consequentemente, os assírios, então, em 724, sitiaram a cidade de Israel, sitiaram Samaria, e começaram a atacar as tribos, as 10 tribos do norte, todas essas 10 tribos aqui, né? Dan, Efraim, Benjamim, Manassés, todas essas 10 tribos do norte que compunham a nação de Israel, e em 722, Samaria foi destruída. E 30.000 pessoas foram levadas como escravas para o cativeiro babilônico. Na verdade, eles foram levados para a Mesopotâmia. Ficaram um pouco na Síria, um pouco na Pérsia, um pouco na Média. Os israelitas foram espalhados por toda essa região aqui, ó, que você está vendo em verde aqui nesse mapa. Então, aqui é a Síria, do lado aqui é a Média, mais aqui para baixo é a Babilônia. Então o povo saiu aqui de Israel, saiu aqui das tribos do norte e foram trazidos aqui para essa região conhecida como Mesopotâmia, como escravos. E perderam a sua identidade como povo de Deus. Mais tarde, em 701, 20 anos depois, os assírios atacaram Judá, atacaram as tribos do sul. Não conseguiram destruir Jerusalém, mas destruíram 46 cidades de Judá. Cidades em volta, Jerusalém está nesse canto aqui. E todas essas cidades aqui, Esbrom, Berseba e outras cidades que tinham na região de Judá, foram destruídas, né, pelos assírios. Isso porque o rei Acaz não ouviu a Deus e fez aliança com as tribos do norte
e com Síria. Agora, no capítulo 6 de Isaías, Isaías apresenta o seu chamado. Ele vai mostrar como ele foi chamado por Deus. Não sei se você está entendendo, mas por que Isaías só vai se apresentar, Isaías só vai falar como aconteceu o seu chamado no capítulo 6? Por que ele não fez isso no capítulo 1? E primeiro ele conta 5 capítulos de história de Israel, para só no capítulo 6 ele se apresentar. Por que Isaías não fez no início do livro? Muitos estudiosos explicam que Isaías agiu assim porque os primeiros 5 capítulos do livro de Isaías servem como uma introdução para todo o restante do livro. Você precisava entender a situação em que estava Israel para entender as coisas que vão acontecer a partir do capítulo 7. Porque você vai ver Deus destruindo, Deus condenando Israel, e talvez você falaria, puxa, por que Deus está sendo tão duro com o seu próprio povo? E agora você entende como o povo de Deus tinha se afastado de Deus. Como o povo de Deus estava vivendo em idolatria, em imoralidade, em injustiça social, em falta de amor uns para com os outros. Olhando para os dias atuais, você vê quanta injustiça, quanta falta de cuidado com os mais carentes, com os mais pobres. Então, Isaías agora vai mostrar, a partir do capítulo 7, por que Deus então está pronto para julgar e destruir o povo de Israel. Mas antes disso, no capítulo 6 acontece algo fabuloso. O capítulo 6, ele mostra como ele se via. Na verdade, no capítulo 6, ele vai ter uma visão do trono de Deus. Isaías vai ter uma visão gloriosa de Deus. E quando Isaías se vê diante de Deus, qual é a reação que Isaías tem? Então, o capítulo 6, ele não serve só como uma introdução para os próximos capítulos, mas também como uma conclusão dos capítulos 1 a 5 que nós vimos. Na verdade, Isaías vai se colocar também como uma pessoa indigna, uma pessoa pecadora, uma pessoa tão falha quanto a nação de Israel e Judá. Como isso acontece? Então, como eu já disse, Isaías no capítulo 5 proferiu 6 ais contra o povo de Judá. E agora, no capítulo 6, Isaías tem uma visão majestosa, gloriosa de Deus. Ele vê Deus, lógico, entendemos que ele não teve uma visão física de Deus, mas um deslumbre da glória de Deus. Versículo 1, Isaías fala: no ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado, e a aba da sua veste enchia o templo. Então, ele tem uma visão poderosa de Deus. E qual é a reação que Isaías teve diante de ver a Deus, diante dessa visão gloriosa de Deus? Acompanhe comigo o versículo 5. No versículo 5, Isaías diz: então gritei, ai de mim, estou perdido, pois eu sou homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Isaías tem uma visão de Deus e a primeira coisa que ele fala não é ai dos soberbos, ai dos arrogantes, ai dos pecadores, ele diz ai de mim, que sou impuro, vivo no meio de um povo de impiedade.
de pecado. Irmãos, só quando estamos diante de Deus, só quando estamos diante de toda a santidade de Deus, podemos ver a nós mesmos como nós somos, pecadores, carentes do perdão de Deus. Para mim, um dos textos mais fascinantes do livro de Isaías é o capítulo 6, porque Isaías está condenando cada atitude pecaminosa de Israel, como já falamos várias vezes, as orgias, as injustiças sociais, os arrogantes, os soberbos, os corruptos. Mas agora, quando ele se vê diante de Deus, ele não consegue dizer outra coisa além de ai de mim. Não sou melhor do que o meu povo. Não sou mais espiritual do que o meu povo. Quem sou eu a não ser uma pessoa de lábios impuros, como o povo de Israel? E o que acontece diante dessa humildade, diante desse quebrantamento de Isaías diante de Deus? Versículo 7, o texto fala que um anjo tocou nos lábios de Isaías. Isaías teve os seus pecados perdoados. Então, um anjo tocou na minha boca, disse Isaías. Veja, isso tocou os seus lábios, por isso a sua culpa será removida e os seus pecados serão perdoados. Então, um anjo tocou nos lábios de Isaías e os seus pecados foram perdoados. O que isso quer dizer? Por que Deus fez isso? Por que Deus tocou nos lábios de Isaías e perdoou os pecados de Isaías? Porque Deus estava chamando Isaías para a missão de pregar a um povo impuro. E quando Isaías reconhece que ele não é muito melhor do que a nação de Israel, tem a humildade para se quebrantar diante de Deus, se humilhar diante de Deus, reconhecendo o seu pecado. Deus fala: você está pronto agora para falar de mim para a nação de Israel. A ponto que Isaías então aceita o chamado de Deus e diz: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Deus havia perguntado no versículo 8, quem enviarei? Quem que eu posso enviar para pregar para esse povo tão pecador que eles precisam se arrepender e mudar de vida? E Isaías levanta a mão e diz: eis-me aqui, envia a mim. Agora Isaías estava pronto para ser enviado porque ele recebeu o perdão de pecados de Deus. Agora, Isaías estava pronto para falar do perdão de Deus, porque ele mesmo provou o perdão de Deus. Isaías viu o Senhor e então reconheceu toda a sua pecaminosidade. Só então, só depois de ele reconhecer que era pecador, que era indigno de ser até mesmo usado por Deus, só depois desse momento ele teve um anjo tocando nos seus lábios, teve o perdão de seus pecados e se sentiu agora perdoado, pronto para ser usado na obra de Deus. Versículos 9 e 10. Ele disse, vá e diga a esse povo, ele no caso aqui o Senhor, vá e diga a esse povo, estejam sempre ouvindo, mas nunca entendam, estejam sempre vendo e jamais percebam. Torne-se insensível o coração desse povo, torne surdos os ouvidos dele e feche os seus ouvidos, que eles não vejam com os olhos, não ouçam com os ouvidos e não entendam com um coração, para que não se convertam e sejam curados. A princípio, parece que Deus está endurecendo o coração do povo aqui, não é mesmo?
Parece falar, puxa, mas como que o povo ia se converter se Deus está dizendo que Deus não quer que eles vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração e se convertam? Na verdade, de uma forma irônica aqui, Deus está alertando Isaías de que o povo não vai ter a mesma atitude que Isaías teve. Deus está falando para Isaías, não espere que o povo vai fazer o que você fez. Você teve uma visão de mim, do meu trono, e entendeu que você era pecador e disse, eu sou pecador. E aí Deus perdoou os seus pecados. Você vai falar para esse povo, mas ele não vai te ouvir. Você vai mostrar a realidade, mas eles não vão enxergar a realidade. Deus está mostrando para Isaías que o ministério de Isaías não seria bem sucedido. Aquele povo era um povo de coração endurecido. É interessante que esse texto de Isaías é usado 4 vezes no Novo Testamento. Nós não vamos ter tempo para ler essas passagens, mas sinta-se à vontade para ler Mateus capítulo 13, versículo 10, João capítulo 12, Atos capítulo 28, Romanos capítulo 11. Você vai ver o Novo Testamento citando esse texto de Isaías, de como o povo de Israel, na época de Jesus, na época do Novo Testamento, continuava do mesmo jeito, com um coração endurecido, ouvindo a Deus, vendo os homens de Deus, mas não quebrantando o coração diante de Deus. Versículo 11. Então eu perguntei, até quando, Senhor? A bênção e prosperidade do povo de Israel dependia da fidelidade a Deus. Isaías pergunta, até quando eles iam continuar vivendo em pecado? E Deus falou, isso vai durar pouco tempo. Eles estão sendo prósperos, eles estão muito ricos, eles estão abastardos hoje. Mas o exílio assírio contra as tribos do norte e o exílio babilônio, o exílio na Babilônia, o exílio babilônico contra Judá chegaria. E o versículo 12 mostra que o exílio, quer seja para as tribos do norte, quer seja para as tribos do sul, quer seja o exílio da Assíria, quer seja o exílio babilônico, foi resultado do povo ter quebrado a aliança com Deus, do povo não ter se arrependido com a mensagem de Isaías, de Jeremias, de Amós, de Miqueias, de tantos outros profetas que Deus levantou. Se você ler o versículo 12, ainda do capítulo 6, Deus fala, até que o Senhor tenha enviado todos para longe. Deus iria enviar os israelitas de Israel para a Mesopotâmia, quer seja para a Síria, quer seja para a Babilônia, muito longe, para uma terra distante. E a terra de Israel ficaria desolada, vazia, como consequência do povo ter se afastado de Deus. Se você ler Levítico capítulo 26, versículos 14 a 26, a Bíblia fala sobre o castigo de Deus sobre o seu povo quando o seu povo vive em desobediência. Ou seja, desde o início da aliança de Deus com Israel, o povo foi alertado inúmeras vezes que se eles quebrassem a aliança com Deus, se eles vivessem em pecado, se eles vivessem em desobediência, eles sofreriam um castigo pela sua desobediência. Para concluir, versículo 13. Como sempre, Isaías, depois de falar de tanta destruição, fala de esperança. Ele fala no versículo 13, e aqui eu estou lendo na versão da Bíblia Viva, mas a 10ª parte, um pequeno resto, Almeida fala remanescente de Israel, vai escapar, passará por uma nova destruição. Israel será como uma árvore derrubada, e esse pequeno resto é o toco que tornará a crescer.
Como sempre, Isaías termina com uma mensagem de esperança, dizendo que mesmo diante de tanto caos, ainda existia um pequeno grupo de judeus que iriam permanecer fiel a Deus. Mesmo um pequeno grupo de judeus que estivessem até vivendo como escravos na Babilônia, ainda permaneceriam fiéis a Deus, como foi Daniel, como foi Sadraque, Mesaque e Abednego. E homens assim, um pequeno grupo de remanescentes, um pequeno grupo de judeus, permaneceriam fiel, e por causa desses homens, Deus traria esses fiéis de volta a Jerusalém, reconstruiria a cidade de Jerusalém, reconstruiria o templo que foi todo destruído pelos babilônicos. E no futuro, Jesus veria como judeu ainda. Jesus veria como descendente de Israel, da tribo de Judá, e estabeleceria o seu reino e reinaria aqui na terra, como ele está reinando hoje. Não de forma física, não de forma política, não de forma humana, mas de forma espiritual. Então Isaías termina o capítulo 6 com uma mensagem de esperança, de que se aqueles que ficarem fiéis, aqueles que permanecerem fiéis, não vão ser confundidos por Deus, vão ser reconhecidos por Deus. Na próxima aula, na aula 5, a gente trabalha com o capítulo 7 e a gente volta a falar um pouco mais do livro de Isaías. Então, muito obrigado pela sua presença, pela sua companhia. Que Deus abençoe a sua semana. Amém?